com vocês. O vídeo de hoje é de uma maquiagem totalmente sem marcações e tem esse delineado esfumadinho aqui no final. Eu vi essa maquiagem bem parecida, que foi feita pela Amanda Andrade. Eu adoro as maquiagens dela. De certa forma, essa maquiagem é inspirada em uma que ela já fez no canal dela. E eu acho que esse é o estilo que eu mais faço em clientes. É um estilo que tá bem na moda, digamos assim. E é uma maquiagem que levanta bem o olhar. Então, quem tem pálpebra gordinha, olho caído e muito pequenininho, é perfeita essa maquiagem, porque ela realmente levanta, assim. Por ela não ter marcação, não tem perigo de ficar, tipo, delineado meio falhadinho, sabe? Porque geralmente quando o olho é caído, tem essa pelinha mais pra baixo. Então quando você faz o delineado, geralmente ele fica troncho. Se quiser aprender a fazer essa maquiagem, é só continuar assistindo e vem comigo. Então, gente, já tô com a minha pele toda pronta. E já passei pó aqui também nessa área do corretivo. E vou começar passando o meu fixador de sombras preferido, que é o da Make Be. Vou passar em cima e embaixo com os dedos mesmo. Gente, eu tô com essa cara de choro porque eu acabei de jogar colírio no olho. Acabei de colocar colírio, aí eu tô com essa cara assim meio, né, de choro. Mas agora eu vou vir com essa paleta aqui, ó, que ela é maravilhosa, que é a Nude Dude da The Balm. E eu vou pegar esse begezinho, ó, peraí. Vou pegar esse begezinho, tom de pele, e vou aplicar... Tom de pele não, né? Vocês entenderam. Esse bege clarinho, esse bege... Vou pegar esse bege aqui clarinho, vou passar por toda a minha pálpebra, metade da minha pálpebra móvel, na verdade. E vou misturar também um pouquinho depois dessa daqui com essa pra aplicar debaixo da minha sobrancelha. Então eu vou vir com um pincel fofão. Primeiro eu vou misturar a mais brilhosinha com a bege. E vou aplicar aqui debaixo. Dá uma iluminada assim bem sutil, porque no final, quando a gente for dar acabamento, eu vou aplicar, ó, um pigmento aqui embaixo. Então isso aqui é pra ele meio que fazer esfumado com as outras sombras, sabe? Vou trocar de pincel e vou vir com a outra begezinha. E vou aplicar aqui no início da minha pálpebra, ó. Aqui, ó, tá vendo? E vou deixar ela subir um pouquinho também, porque a gente não vai passar sombra marrom até aqui no início. Então eu vou passar ela na minha pálpebra móvel e um pouquinho em cima. Hoje a gente vai usar 3 pincéis de esfumar. Um bem fofão, bem rápido de cavalo mesmo. Esse daqui que ele é menorzinho e mais pontudo, e um mais chatinho, ó, tá vendo? Ele é bem fofinho e chatinho, então a gente vai usar esses 3 pincéis. E vou começar pelo tom mais claro, que é a sombra Desert do Duda Molinos. Vou pegar ela, ó, com esse pincel mais fofão. Vou tirar o excesso. Vou sempre começar aplicando na raiz do meu cílio e fazendo um Vzinho subindo pro côncavo. Aplico primeiro na raiz do cílio e vou subindo pro côncavo. Então vou fazer isso com essa sombra. Aplico primeiro aqui e depois eu subo pra cá, sempre esfumando muito bem. Você tem que ter paciência pra fazer essa maquiagem, porque é muita sombra e você precisa esfumar direitinho. Sempre deixando mais marcado no côncavo, tá? Com essa sombra a gente vai subir ela mais, até aqui em cima da sobrancelha, porque é ela que vai fazer o degradê com as outras sombras. Então essa daqui pode subir um pouquinho mais. Feito isso, eu vou pegar um pincel chatinho e vou vir com essa sombra aqui, ó, da The Balm, que é a Flawless, que ela é um marrom clarinho. E vou fazer o mesmo esquema. Vou vir aqui e fazer um Vzinho. Essa sombra já não sobe tanto quanto a outra. E vou aplicar aqui, rente a minha linha, trazendo um pouquinho pra frente e no côncavo. Volto com um pincel gordão, ó, e dou um arrematezinho aqui no esfumado. Agora, com a paleta da Contém o Grama, eu vou vir com essa sombra aqui, que é a Cravo Opaco. E novamente eu vou fazer a mesma coisa. Vou vir aqui, rente a minha linha do cílio, vou subir pro côncavo. Sempre isso. E é o mesmo esquema aqui que a gente fez no resto, com o resto das sombras. Agora eu vou vir com o marrom bem mais quente, que é esse daqui, ó, da Tracta, que ele tá sem identificação nem nada. Eu vou pegar com o mesmo pincel. Tem que tomar cuidado porque essa sombra é muito pigmentada. E novamente, começo rente a minha linha de cílios e subo pro côncavo. Agora a gente vai vir com esse marrom aqui, que ele é bem acinzentado, inclusive foi com ele que eu preenchi minha sobrancelha. Novamente com o pincel chatinho.
e fazer o Vzinho. Bem no canto externo mesmo. Esse daqui ele não vai muito pra cima da pálpebra não. Ele já é bem escuro, então você tem que tomar um cuidadozinho com ele, pra ele não tomar o lugar dos outros, porque senão ele tira todo o degradê que a gente fez. Vou limpar um pouco aqui minha mão e vem esfumando. Então, gente, esfumei esse marrom mais escuro, só que depois a gente vai voltar, dar outros toques, então não se preocupe, ver alguma coisa diferente, a gente vai ajeitar. Eu voltei algumas vezes com esse marrom mais claro, que foi o primeiro que a gente usou, e vou voltar com ele mais um pouco agora, ó. E vou trazer ele um pouquinho aqui no início e bem rente ali do esfumado que a gente fez, porque quando você traz o tom mais claro, ele meio que devolve um degradê que às vezes a gente perde. Agora a gente vai pro delineado e depois a gente termina de ajeitar tudo isso aqui que a gente fez, porque a gente ainda vai esfumar esse delineado e vai vir com outras sombras pra dar acabamento nele. Então no final a gente ainda vai passar um líquido por cima. Então, gente, já terminei esse olho, né, pra dar uma adiantada, porque o que aconteceu foi o seguinte: minha memória encheu e na hora que eu fui tirar o cartão, eu joguei ele dentro d'água, no copo d'água que tava aqui do lado. Então eu deixei secar direitinho e por sorte, graças a Deus, não queimou o meu cartão. Então agora bora continuar. Vou fazer o delineado grossinho e esfumar com a sombra preta e esse marrom mais escuro. E também vou ficar usando aquela primeira sombra mais clarinha, sabe? Pra fazer um degradêzinho entre esses três tons, mais ou menos, deu pra entender? Vou vir com meu pincel chanfrado. Vou começar por aqui, fazendo mais fininho e engordar depois. Não tem problema se os dois delineados nesse momento não estiverem iguais, porque depois a gente vai voltar e passar o delineador líquido, sabe? Pra ajeitar tudo direitinho. O mais importante agora é esfumar esse cantinho externo. Agora eu vou vir com um pincel chatinho e um pouquinho de sombra preta e vou vir aqui, ó, no finalzinho e esfumar essa pontinha do nosso delineado. E a gente vai subir e vai fazer meio que um Czinho. E vai esfumar na diagonal também depois. Eu vou vir com esse pincel aqui de esfumar, que ele tá sem nada no momento. E vou esfumar aqui essas bordinhas. E se precisar, depois eu vim com o marrom mais escuro e esfumar mais. E a gente vai subir esse preto, ó, até aqui. Mais ou menos. Então, esse passo é o mais lento de todos, porque a gente vai ficar indo e voltando com as sombras. Pra fazer o degradê bem direitinho. Vou vir com aquele marrom acinzentado, tirar o excesso. E vou vir aqui, ó, na bordinha, pra subir com esse preto. Vou voltar com o marrom mais claro, do da Molinos, com o pincel grandão. E passar aqui na bordinha. Volta com outro pincel e esfuma mais. Então, gente, eu fiz uma sequência meio louca com alguns tons de rosa, que é pra deixar essa coisa mais delicadinha aqui, que eu não sei se tá aparecendo aí bem pra vocês, porque às vezes a câmera muda um pouco. Então eu vou vir com essa paleta aqui da Tango, que ela é bem coloridona. Vou vir com esse rosinha aqui, ó, que ele é um rosinha bebê, assim, bem clarinho. Depois eu vou vir com esse tom aqui, ó, Fiesta, que ele já é mais tom de chá. E por último esse mais avermelhado aqui da Contém um Grama. Então bora lá, vou vir com mais clarinho. Eu podia tirar essa da Tango, mas como eu usei no outro olho, eu vou usar aqui também, que é pra ficar igual, né? Mas ela não fez muita diferença não, sendo bem sincera. Agora eu vou vir com a Fiesta, que é da The Balm. E eu aplico dando batidinhas e depois vou esfumando aqui. E por último vou vir com essa mais avermelhada. E vou aplicar aqui, que é a da Contém um Grama. Volto com o pincel chatinho, sem pegar mais produto. E ajeito aqui o meu degradê.
Vou botar com aquele bege da paleta da The Balm, que foi o primeiro que a gente usou. Só pra dar uma ajeitadinha aqui, dar uma limpezinha e ajeitar o esfumado ali com aquele tom de rosinha bebê que a gente fez. Agora eu vou vir com essa sombra brilho, que na verdade ela é mais um pigmentozinho, é um glitter bem fininho. É pigmento, glitter, é tudo, que é da Capricho, que eu adoro. E ela tem uns reflexos perolados, então eu vou aplicar aqui no cantinho interno e ela deixa um brilhozinho lindo. Então eu vou aplicar aqui, vou até retocar um pouquinho mais do outro lado, porque eu queria um brilho mais delicadinho. Pronto, feito isso, agora eu vou vir com esse pigmento aqui da Fins, que ele é um nude alguma coisa, que ele é bem brilhoso. E é ele que eu vou aplicar debaixo da minha sobrancelha, que eu tinha falado pra vocês no início do vídeo. Vou pegar um pouquinho que tem na tampinha e vou aplicar aqui embaixo, ó. Ele é bem brilhoso. Em foto ele dá um acabamento muito bonito. Dá um acabamento bem diferente. Antes de passar aquele delineador líquido, o que é que a gente vai fazer? A gente vai vir com a sombra preta e vai passar aqui embaixo. Vou deixar bem mais grossinho aqui, bem mais fininho no cantinho interno, como sempre. E vou vir com um pouquinho dessa daqui, ó. Desse mais clarinho com esse mais avermelhado, pra esfumar aqui embaixo. Agora eu vou vir com o meu delineador líquido. E agora sim eu vou ajeitar melhor o meu delineado e tudo mais. Tirar qualquer resquício de sombra que passou por cima dele. E vou deixar aquele cantinho sem acabamento de novo, porque a gente vai voltar e esfumar com a sombra preta de novo. Porque nesse tipo de maquiagem, acabamento é tudo, então a gente faz, volta, esfuma de novo. Tem que ter paciência. Terminei de passar aquele líquido e ajeitei aqui o esfumadinho. E do outro lado também fiquei 1000 anos ajeitando o esfumado. E apliquei os meus cílios postiços, ou seja, eu finalizei o olho. E agora a gente vai passar o batom. E eu vou usar como batom esse lado aqui, ó, desse contorno da Jasmine, número 04. Eu vou passar por toda a minha boca como se fosse um batom. Passei. Aí agora eu vou, só pra deixar um degradêzinho aqui no início, eu acho que eu já fiz essa mistura em outro vídeo, mas eu não estou lembrada qual. Vou vir com o nude autoral da Eudora e passar no meio. Só um pouquinho. Adivinha o que foi que Maísa fez quando desligou a cam? Quando passou o batom, continuou esfumando. Porque é assim a vida. Mas é isso, gente. Esse foi o tutorial de hoje. Esse é o último vídeo que eu tô postando nesse setembro todo dia. Espero muito que vocês tenham gostado, né, de ter acompanhado essa série de 30 vídeos sem parar. Sinceramente, eu não achava que eu ia conseguir postar todos, todo dia. Eu achava que eu ia falhar pelo menos com 1 ou 2, mas eu fiquei assim centrada. Enfim, eu não achava que eu ia conseguir postar 30 vídeos, mas no final consegui. E a gente vai voltar com a rotina de 3 vídeos semanais, de segunda, quarta e sexta, a partir da próxima semana. Então a partir de segunda-feira vai ter vídeos normalmente aqui no canal. Eu vou aproveitar essa temporada, né, da quinta até a próxima segunda pra atualizar o blog. Porque como tinha muito vídeo, não dava, eu ia enlouquecer se eu ficasse atualizando o blog todo dia e, enfim, atualizando do vídeo e divulgando, realmente não deu pra mim. Então eu tô com vários posts acumulados pra escrever, então eu vou pegar esse tempo pra descansar um pouco e terminar de ajeitar os posts do blog que tá faltando. Mas é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa maquiagem inspirada na Amanda, porque ela é linda, maravilhosa. E também essa maquiagem é muito boa pra quem tem o olho pequeno, porque a gente não passa nada dentro da linha d'água. Então é uma maquiagem que valoriza bastante o olhar, porque ela levanta assim pra cima, fica uma coisa mais felina. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. É uma maquiagem bem delicada, então se gostou, clica no gostei e se inscreve aqui no canal. Vai estar a lista dos produtos usados e as fotos do resultado lá no blog, não esquece de ir lá conferir. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!